Gente, eu tô aqui com a Meg, a gente vai fazer um botox para paralisia. No caso dela, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma toxina botulínica para alguns espasmos e movimentos que um músculo acaba influenciando no outro, tá? Então, por exemplo, quando ela dá um sorriso, vira um pouquinho para cá. Quando ela dá um sorriso, o olho dela espreme, essa região aqui acaba subindo demais, essa pálpebra tá um pouco mais caída, então é isso que a gente vai buscar. Independente de que lado foi a paralisia, o que é que aconteceu. Eu tenho casos que eu tenho que fazer toxina botulínica do lado paralisado, tenho casos que eu tenho que fazer toxina botulínica do lado não paralisado, do lado que está compensando. Mas mesmo de um lado paralisado, você tem as compensações, tá? Então, independente disso, não quero nem saber da história da paciente. A gente já conversou sobre isso, mas independente disso, o que eu quero é mais entender o que é que está acontecendo com a musculatura dela. Tá? Então, quais são as queixas dela? Essa região sobe, ele tem espasmo para cá, então a gente vai soltar um pouco essa região aqui dos ascensores do sorriso, os levantadores de lábio superior. Então aqui, no levantador do lábio superior e da asa do nariz, a gente vai fazer um pontinho. Caso a hora que ela dê um sorriso, dá um sorriso forte, 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 aqui acabar descendo demais, a gente vai descer um pouquinho esse lado aqui também. Pode relaxar. E aí, como que a gente vai fazer para pegar esse músculo de uma forma um pouco mais distante do movimento principal aqui, do que o movimento faz, né? Vocês vão entender o que eu tô falando agora. Mais seguro para não travar demais o sorriso. Para travar demais o sorriso, mais próximo do sorriso. Para travar um pouco menos, um pouco mais distante. Mas nem tão distante a ponto de não fazer diferença nenhuma, tá? Porque o músculo ele tá passando aqui todinho aqui, pela lateral do nariz, passando pela asa e vindo até o lábio superior, tá? Então a gente vai fazendo um ponto aqui bem próximo da asa do nariz, mas um pouco mais acima do que naturalmente a gente faz para casos de sorriso gengival, por exemplo, tá? Também vamos fazer um pontinho de arqueamento de sobrancelha, porque quando a hora que ela fecha o olho com bastante força, fecha, ó, essa sobrancelha movimenta, relaxa, força de novo. Essa movimentação de orbicular, ela está influenciando sim na movimentação de sobrancelha. E como uma das queixas dela é essa pele que está sobrando desse olho aqui, que até para passar maquiagem fica difícil, a gente vai tentar de alguma forma erguer um pouco mais essa sobrancelha, tá? Como que a gente pode fazer para arquear essa sobrancelha? Ergue as duas sobrancelhas, ergue, olha lá. Essa aqui, se eu paralisar, por exemplo, o centro, não vai adiantar, porque a gente não vai... Pode relaxar. A gente não vai ter compensação, porque esse músculo aqui ele não está funcionando muito bem. E aí, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai soltar algum músculo que possa estar fazendo o contrário, que possa estar puxando essa sobrancelha para baixo. São dois pontos que a gente consegue fazer. Um é no final da cauda da sobrancelha, tomando cuidado para não pegar mais ainda esse aqui, ó. Ó. Aí ela vai cair mais ainda. Então aqui pra cima eu tenho um músculo que tá arqueando a sobrancelha, que se eu paralisar ele piorou. E aqui eu tô com um músculo que tá puxando a sobrancelha pra baixo, que é o orbicular. Aí sim eu consigo soltar ele abrir um pouquinho, tá? Então ela vai ter um resultado sim com esse ponto, porém vai ser sutil, tá? Porque é um músculo que não tem a função principal mexer na sobrancelha. A função principal dele é fechar os olhos, tá bom? Um outro ponto que a gente pode fazer é que a gente pode pôr 2 unidades. Mas se a gente conseguir tirar alguma unidade de algum ponto aqui, a gente pode fazer um outro pontinho aqui, ó, bem próximo do ângulo aqui da sobrancelha, não tão no ângulo por causa do forame, por causa do levantador da pálpebra, não é nada muito para medial, um pouco mais para lateral. A gente faz de forma intradérmica 1 unidade. Esse sim eu não faço intramuscular e não faço mais que 1 unidade, porque é perigoso eu pegar um levantador da pálpebra superior, que levanta a pálpebra superior, se eu paralisar ele, o que acontece? O olho fecha, tá? Aí também não vai ficar bom. E aí, ó, fora esses 2 pontos de orbicular que a gente vai fazer intradérmico, 1 unidade, intramuscular, 2 unidades, a gente vai fazer o ponto do orbicular comum dos 2 lados, porque não adianta ela ficar com pé de galinha de um lado sem pé de galinha no outro. Aí também não fica legal, então a gente tem que fazer dos 2 lados. No caso, a gente vai fazer 6 unidades de cada lado, 2, 2 e 2. 6 e 6 dá 12 unidades em orbicular. E vamos fazer um mesobotox por causa da queixa dela, dessa movimentação do orbicular. Olha lá, fica mexendo. Aí puxa um pouquinho aqui e espreme um pouquinho ali. Puxa um pouquinho aqui e espreme um pouquinho ali.
E aí isso vai aumentando, tá? Então tem que tomar cuidado com a hipertrofia do músculo também. Então por isso que é bom paralisar essas regiões. E aí vai distribuir de forma intradérmica, de meia em meia unidade, com a mesma diluição da toxina, mesma coisa, do mesmo jeito que a gente vai fazer aqui. Só que aqui vai ser uma unidade e aqui a gente vai fazer meia em meia. Vários pontinhos, são 4 unidades de mesa, então 8 pontos de toxina, tá? Então dá pra tirar um, pra pôr ali em cima, e a gente faz 6 unidades, 6 pontos, 3 unidades, tá? Então nós vamos fazer 6 pontinhos, 6 picadinhas de meia unidade, totalizando 3 unidades, para que uma dessas de mesobotox a gente coloca aqui em cima, que a gente não tinha planejado agora, para agora. Falta algum? O levantador. Já falei? Do nariz e do lábio superior? Falei bem no comecinho. Só. Ah, é. E aí aqui, ó, a gente só vai dar uma relaxadinha bem longe aqui da sobrancelha, porque eu também não quero baixar essa. Mas a gente quer diminuir um pouco a assimetria a hora que, ó, ergue a sobrancelha. A hora que ergue a sobrancelha. Para não ficar muito assim, se assustou só de um lado, tá? E aí a gente dá uma relaxadinha aqui, ó. Só dá uma travada. A hora que ela erguer, ó, ergue. Vai erguer só o comecinho dela, tá? Aí aqui vai dar uma travadinha. Se eu fizer aqui, pode desabar essa. Aí vai ficar as duas desabadas. Aí não dá. Então a gente tem que colocar uma margem de segurança lá pra cima. A gente vai acertar 100%? Não vai. Não vai. Então o que eu quero que a Meg... O que eu quero que a Meg observe? Isso aqui pode ser um pouquinho mais. Isso aqui pode ser um pouquinho menos. Vamos ajustar um pouquinho assim. Então, eu vou falar pra vocês assim que lá pela terceira vez que ela aplicar Botox, ela vai ficar mais contente. Na primeira, ela vai ficar assim, uma esperança. Na segunda, ela fala assim, opa! Às vezes acontece até de na terceira fazer assim, meu Deus, agora zoou tudo, ficou horroroso, vamos na próxima vez. Isso pode acontecer. É raro porque a gente vai muito devagar, aos poucos que a gente vai fazendo, tá? O que também a gente pode ter uma atitude diferente. Eu posso já de cara já tacar um monte para ver o que acontece, porque se errar, a gente arruma na próxima. Se acertar, pronto, acertou e tá ótimo, tá? Eu prefiro ir aos poucos, tá? Existem os profissionais que preferem ser mais radicais. Mesmo que o paciente chegue lá no retorno e fale assim, ai, ficou legal, mas queria um pouquinho mais. Eu prefiro essa, do que arriscar e de repente ficar artificial, ou de repente a pessoa... Teve um caso, inclusive, que a pessoa não consegue... eu até falei pra vocês, né? Morder o lanche, ela não conseguia abrir a boca para morder o lanche, mas ela falou, não, tudo bem, eu vou me adaptar ao lanche, porque ficou bom para ela essa questão da movimentação da paralisia, tá bom? Então, a gente vai filmar agora a aplicação, a doutora Rayane vai fazer, ela é biomédica esteta, formada, pós-graduada, capacitada, habilitada, autorizada e speaker da Mad Beauty, por exemplo, que vai fazer essa aplicação. Então, está em boas mãos, tá bom? E aí ela vai falando para vocês também agora, que eu acho que é uma coisa muito importante, a profundidade que ela tá indo, por que ela tá entrando um pouquinho mais com o bisel, por que o bisel tá para cá, por que o bisel tá para lá, como é que a gente faz para otimizar essa toxina e não perder, porque como são detalhes e coisas muito específicas, muito precisas, uma gota que ela perde, uma gota que ela erra, vai fazer muita diferença. Vai ser aquele ponto que vai fazer assim, ó, esse eu não senti diferença nenhuma. Se não sentiu diferença nenhuma, a toxina foi para outro lugar, tá? Isso é comum acontecer? Sim, você pode pegar a speaker fazendo, mas a gente precisa tentar evitar, né? Mesmo que possa acontecer, mesmo com uma pessoa que tenha experiência, enfim, tá bom? Porque é um detalhe. Porque assim, você vai colocar uma gota de toxina no músculo, de repente você vai atingir, ela foi um pouco para gordura, pronto, acabou perdendo a toxina. Uma unidade já era pouco, imagina agora, que perdeu mais metade dela, tá? Então pode sim acontecer e não é erro do profissional, mas procure um profissional que faça um tempo, porque senão erra demais, tá? Então a gente vai diminuir o erro com uma profissional boa, mas errar sempre vai errar um pouquinho, porque são detalhes muito precisos. Beleza? Então vamos para a aplicação? Doutora, então só vamos reforçar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. De meso, 10, 11, 12. Isso. 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20. Quantas são aí? Aqui eu ia fazer um mesozinho. Eu não ia colocar 6 pontos aqui, eu ia fazer um Pode fazer um pouquinho ali. Entendeu? Uhum. E uma aqui. 21? Não, são 23. Ah, não, que daí já tá incluso as duas de retoque. Ah, tá. Então são Entendeu? 21. Porque se ficar assimétrico, já tá incluso aqui, ó. São 21. Tá. Então são Tá? 21. E aí, assim, ó, dá um sorriso de novo. Em relação ao meso, eu não faria não, tá? Não, Porque a só queixa desse principal mesmo. dela não é essa ruga, é a movimentação do, não é? É. O problema é a assimetria e o espasmo. Então, foca no espasmo aqui. Se Você por acha acaso que essa 6 fica, pontinhos? se essa Tá. fica liso demais, ótimo, vamos colocar ali igual também. Tá. Entendeu? Mas o foco primeiro é esse. Mas 6 pontinhos eu já coloco tudo inicial agora? Pode pôr 6 pontinhos. Tá. Orbicular, você tem que pensar. Orbicular, não é fora aqui, ó. Que é o que a gente faz às vezes de zigomáticos e tal. Se você achar que falta... Não, vamos devagar. No retoque, qualquer coisa você fala assim, nossa, gostei, vamos alisar ali também? Aí você vai comprar 2, 3 unidades ou vai usar essa aí que tá sobrando, que vai ficar sobrando. Aí a gente vai te avisando, não precisa de uma vez fazer, tá bom? Gente, que legal essa aplicação de Botox na nossa paciente com paralisia facial. Vocês viram que assim, independente se a paciente teve a paralisia do lado direito, independente se a paralisia dela tá tendo compensação ou não, o que você precisa analisar é sempre o que está acontecendo com todos os músculos do rosto dela e qual que é a queixa dessa paciente. Então, se é do lado paralisado ou não, se é de um músculo compensatório ou não, não importa. É claro que você precisa observar quais são as compensações, mas você precisa primeiramente entender a queixa da paciente, tá? Então, se a gente tem um espasmo no orbicular como ela tinha, toda vez que movimenta uma região acaba movimentando outra, ou se de repente ela tem uma dor por uma compensação, isso tudo pode ser melhorado com a toxina botulínica, né, nesses casos de paralisia, tá? Então, não fixem na cabeça de vocês essa questão de vamos aplicar toxina botulínica no lado não paralisado. Não, a gente tem muitos casos de espasmo, muitos casos de dores por compensações, então a gente precisa realmente analisar cada pessoa. E um ponto muito importante nessa aula de hoje, nessa aplicação de toxina de hoje, é que a região onde realmente a gente precisa aplicar toxina e a gente não pode paralisar a musculatura, a gente pode sim fazer um mesobotox em várias regiões. Então, na dúvida, faça um mesobotox e depois você vai paralisando aos poucos outras estruturas maiores, outras musculaturas maiores, fazendo essa injeção intramuscular. Então começa com a intradérmica, tá? Mas faça o tratamento desses pacientes. Esses pacientes, eles têm uma queixa muito grande, um incômodo muito grande com o rosto deles, tá bom? Então se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa aula, me segue aí nas redes sociais, vai aparecer na tela de vocês aí. E também aqui embaixo tem na descrição tudo sobre cursos, o que a gente tem, o que a gente pode oferecer, tanto online quanto presencial, você vai acompanhando aí, tá bom? Não esquece de curtir o vídeo, compartilha, chama os amigos, mostra aí, comenta e a gente vai aumentando o engajamento de todas essas redes sociais, tá bom? Um beijo e até a próxima!